a princípio, é claro que a conduta dos cidadãos, cidadãs, não era ilegal, uma vez que se manifesta em relação a um direito fundamental, artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, a princípio, não há, evidentemente, ilicitude na conduta. E daí, inclusive, a distinção com outras tantas circunstâncias que, eventualmente, possam vir à apreciação do tribunal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhuma informação sobre o mundo da política. O ministro do STF, Flávio Dino, fez um pronunciamento marcante sobre a operação policial que ocorreu no estado do Rio de Janeiro e rebateu as declarações do governador Cláudio Castro. Durante seu discurso, Flávio Dino citou o sociólogo e jurista alemão Max Weber, de 1864 a 1920, um dos fundadores da sociologia moderna, destacando a importância da responsabilidade do Estado no uso legítimo da força. O ministro afirmou que houve falhas na condução da operação e que essas falhas poderiam ter sido evitadas se houvesse planejamento e coordenação mais rigorosos entre as forças de segurança. Ele também mencionou a Lei 13.675, sancionada durante o governo do ex-presidente Michel Temer, e a classificou como uma norma de altíssima qualidade técnica, por estabelecer critérios claros sobre o uso proporcional e comedido da força policial. Segundo Flávio Dino, essa legislação é um marco importante porque define os limites da atuação das forças de segurança, garantindo que as operações sejam eficazes, mas também respeitem os direitos humanos e os princípios constitucionais. Em tom firme, o ministro reforçou que nenhuma ação policial pode ultrapassar os limites da legalidade e da proporcionalidade e que a segurança pública precisa ser conduzida com inteligência, não apenas com força. Assista o vídeo completo e tire suas próprias conclusões. O Brasil precisa saber o que realmente está acontecendo. Presidente, senhoras e senhores, o eminente procurador-geral que faz uso da palavra na tribuna acaba de aludir a essa circunstância terrível, trágica, que assistimos no momento no Rio de Janeiro. E essa alusão se presta a um esclarecimento neste julgamento. Não se trata jamais de julgar a favor ou contra a polícia como instituição. Como qualquer atividade humana, com certeza há bons e maus profissionais na polícia, como no sistema de justiça. E, às vezes, há uma ideia de que quando há um julgamento dessa natureza, se trataria de tentar, de alguma forma, impedir a ação legítima da polícia. Ao contrário. Nós todos lembramos de Weber quando assenta o monopólio do uso legítimo da força. Mas Weber, quando falou isso, há quase mais de 100 anos atrás, ele acentuava a palavra legítimo, uso legítimo, o que implica, portanto, uma conceituação limitada. E na ótica de Weber, a limitação era dada nos marcos do Estado de Direito pela lei. Então, a legitimidade no pensamento weberiano se traduz na ideia de que a lei seja cumprida para haver o uso legítimo. E Weber chamava atenção também para uma outra circunstância, que era, naquela conhecida dualidade dele sobre a convicção ética da responsabilidade, ele sublinhava a importância do governante a cada momento, inclusive nessas circunstâncias de uso da força, aquilatar as consequências de tal atitude. Portanto, não se trata de um julgamento a priorístico, abstrato, sobre se a polícia age de um modo geral, bem ou mal. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento, até porque bem sabemos todos que nesse terreno da segurança pública, presidente, às vezes graçam os discursos fáceis, principalmente em momentos de crise. Há uma ideia, por exemplo, de que basta fazer uma lei nova que tudo se resolve, ou de que uma decisão judicial resolve o problema, quando bem sabemos que as respostas estão em outro território. E nós temos, na minha perspectiva, uma lei sobre segurança pública de altíssima qualidade, que é a Lei 13.675,
que é a lei USP, do Sistema Único de Segurança Pública, ao tempo do presidente Temer, foi coordenada pelo então ministro Raul Jungmann e foi aprovada. Esta lei está em vigor e ela propugna no artigo 4º que o uso da força deve ser sempre comedido e proporcional. Comedido, proporcional, necessário, progressivo. Então, eu lembro essa conceituação legal porque ela se presta a nós esclarecermos o ponto de vista do direito objetivo em relação ao qual nós afastamos qualquer ideia de ou desfavorável à polícia do Paraná ou à polícia de qualquer outro estado. Certamente a polícia acerta e erra, certamente a policiais que cumprem o seu dever com enorme sacrifício e merecem as homenagens, e há policiais que infelizmente desbordam da legalidade. Então é este o esclarecimento, a meu ver, que em face da sustentação oral muito bem posta pelo ilustre procurador, se ajusta a esse caso. E, portanto, nós vamos, na minha perspectiva, estimados colegas, estimada colega Carmen, debater o direito abstrato no que se refere a esse conceito de uso moderado, ponderado, progressivo, proporcional da força, Lei 13.675, e como isto atrai ou não a incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a tese central do Ministério Público. Digo eu no meu voto, portanto, que a proposta que faço é baseada numa simetria com o tema 1055 da repercussão geral, relator o ministro Alexandre de Moraes, que fixou a seguinte visão, abre aspas, é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional de imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Cabe a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Então, a tese 1055 do plenário do Supremo lembra o conceito de responsabilidade civil do Estado e a excludente de culpa exclusiva da vítima, delimitada e sem inversão do ônus da prova, obviamente. Até porque, como a ministra Carmen veio de lembrar quando nós começamos este julgamento na primeira turma, poderia constituir até a chamada prova diabólica. Então, o meu voto é com esse tripé, ou seja, a compreensão sobre o uso legítimo da força, a compreensão sobre a responsabilidade civil objetiva do Estado e sobre a tese 1055, vai na direção de acentuar a incidência, neste caso do Paraná, da chamada teoria do risco administrativo. Nós temos julgados inúmeros do Supremo apenas à guisa de homenagem a um dos mais ilustres magistrados dessa corte, o estimadíssimo ministro Carlos Veloso, que acentuava que, cito literalmente, a consideração da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isso, sofrendo o particular um prejuízo em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais, julgado de 1992. Não há dúvida que é possível a mitigação da responsabilidade civil do Estado, uma vez que não se versa sobre a teoria do risco integral, mediante hipóteses que são delimitadas: culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior. Todavia, essas excludentes não podem ser aplicadas de forma presumida,
de forma geral, de forma abstrata. Ao contrário, porque a regra é dano mais nexo causal é igual à responsabilidade civil do Estado, pela teoria do risco administrativo. E não há espaço, o ministro Fux, um dos coautores, o principal autor do Código, com certeza vai lembrar do Código de Processo Civil, vai lembrar de que a inversão do ônus da prova é no caso concreto e de modo fundamentado, e não a priorística e abstrata, que me parece que foi o que os ilustres colegas do Tribunal de Justiça do Paraná fizeram. Poderia haver, eventualmente, inversão do ônus da prova? Sim, claro, mas não no incidente de demandas repetitivas, porque isso exclui a avaliação do caso concreto, que é a única circunstância que o Código, no artigo 373, admite a chamada inversão do ônus da prova. Digo eu em seguida que, a princípio, é claro que a conduta dos cidadãs não era ilegal, uma vez que se manifesta em relação a um direito fundamental, artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, a princípio, não há, evidentemente, ilicitude na conduta. E daí, inclusive, a distinção com outras tantas circunstâncias que, eventualmente, possam vir à apreciação do tribunal. Se inscreva em nosso canal, curta, comenta, deixe a sua opinião nos comentários, porque ela é muito importante para nós.